Agora estamos ao vivo, e hoje pra gente compartilhar, hoje a live vai ser um pouquinho mais cedo. Inicialmente eu vou mandar aqui os aviãozinhos para convidar as pessoas, que hoje a gente vai ter uma convidada especial pra gente falar sobre esse tema legal, que é relacionamento versus perdão. Duas fases e duas situações que precisam realmente que a gente esteja atento, né? Para se disponibilizar. Já te chamo aí, Catherine, a nossa convidada que vai participar com a gente hoje aqui nessa live, nesse bate-papo gostoso, porque como é bom falar sobre relacionamento, né? Se relacionar é uma coisa maravilhosa. Boa noite, Francisco. Deixa eu mandar aqui, só um minutinho que eu vou mandar uns aviãozinhos aqui, Catherine. Deixa eu colocar logo você, a gente... Catherine, chegou para você? Olá! Oi! Boa noite, já boa noite, às 18 horas. É. Primeiramente, quero te agradecer por ter aceitado o convite. Eu, assim, fã número 1 em falar sobre relacionamento, né? Pelo meu propósito. E ter uma pessoa para a gente conversar e compartilhar nossos crescimentos, nossas melhoras e nossas desvendadas grandes, né? Resoluções é maravilhoso. Mas antes, vamos mandar um aviãozinho antes da gente se apresentar, senão a gente acaba esquecendo, porque ô mulher para gostar de conversar que é eu, viu? Eu já mandei, já compartilhei com umas 10. Tá. Perfeito. Então, deixa eu mandar aqui os meus que eu falei. Deixa eu chamar logo você, para você não ficar lá. Que às vezes esse Instagram ele fica meio diferente. Aí você vai colocar a pessoa e não vem. Eu não sei o que é, não. Mas enfim, tecnologia é isso. Tá meio estranho esse Instagram, né, Sandra? Ultimamente eu acho que ele tá muito esquisito. Tá. Eu falo nas minhas lives, antes era super simples de entrar, agora não, a gente tem que convidar a pessoa umas 3, 4 vezes para dar certo. Hoje deu certo, ó. Na primeira, ainda bem. Pois é, exatamente. Mas vamos lá. Primeiro se apresenta aí, minha convidada, para a gente trocar essa ideia legal aqui sobre esse tema. Aí o prazer é todo meu também, né, de estar aqui junto com você, Sandra. Sandra é uma pessoa especial, né, aos olhos de Deus, e é a hora que a gente vê que realmente Deus está agindo em nossas vidas. Eu te agradeço muito, né, e vou honrar a sua vida, com certeza. Meu nome é Caterine, eu moro em Costa Rica, Mato Grosso do Sul. Eu estou como terapeuta, sou dona de casa, casada, tenho um filho, sou filha amada de Deus. E estamos aí lançando um curso, né, para ativar o feminino nas mulheres, eu e uma outra amiga, a Fabiane. E agora estou aqui com a Sandra para a gente contribuir junto com você, para a gente transbordar, né, na vida de vocês, contribuir para os relacionamentos de vocês, que eu tenho certeza que vai ser de grande valor aí. Como todos sabem, eu sou Sandra, Sandroca, com um monte de nome que dão pra gente, né? E também filha amada de Deus. Assim, eu uso muito uma frase que, assim, desde que virou essa chave para mim, que eu sou amada e abençoada por Deus e, assim, amada e abençoada pelos meus pais. Porque, assim, esse dom de a gente saber de onde a gente vem, por mais que tenham as histórias, ressignifica muita coisa, né? E, assim, eu estou aqui no Rio de Janeiro, apesar de ter esse sotaquezinho, assim, nordestino, eu nasci no Rio de Janeiro, mas fui criada num paraíso chamado Natal, Rio Grande do Norte, que é no Nordeste, né? Então, assim, tudo que aconteceu lá foi maravilhoso para mim enriquecer esse contato, né, com Deus, essa espiritualidade toda que a gente cobra tanto. Tem convidadas suas já escrevendo aí. Então, estão ouvindo tudo bem aí? Estão ouvindo, né? Então, assim, eu hoje estou, né, como mentora para poder ajudar as pessoas a restaurar a ferida da traição, que é uma ferida emocional, que foi uma ferida minha, e hoje do outro lado do túnel, eu estou aqui para poder ajudar as pessoas a compreender que é possível sim,
Eu hoje estou casada há 25 anos com o Tennyson, tenho 2 filhos, o Pedro e a Maria Eduarda. Se tivesse destravado antes, teria tido muito mais filhos, né? Mas tudo bem, a gente está aqui para poder trocar essa ideia gostosa, que é falar sobre relacionamento que tanto me encantou desde o meu início da minha história, que era aquele desejo da menina lá com 12, 13 anos em querer casar e ter filho. Imagina a loucura de você hoje dizer que qual profissão você quer fazer, o que você quer trabalhar, e virar para você e falar assim, ah, eu quero casar e ter filho. Você é louca! Você é maluca! Isso não é profissão, minha filha. Isso não é profissão. Você vai querer ser sustentada, né? Aquelas falas, né? Você vai querer ser sustentada, ser submissa a um homem que vai dizer o que você pode ou não fazer, o que você pode ou não vestir, o que você... Porque são tantas falas que existem, né? Quando você tem esse enredo de dizer que você sonha e almeja e deseja casar e ter filhos, que você fica assim, meu Deus, espera aí, é melhor ficar caladinha, fingir que esse meu sonho, esse meu desejo no meu coração não representa muita coisa aqui, né? E assim, venho desvendando assim, várias viradas de chave na minha vida, porque eu despertei que aquilo que era muito natural para mim, o que é muito normal para mim, não era para outras pessoas. Foi aí que virou essa grande chave de dizer assim, eu posso ajudar outras pessoas a chegarem no mesmo ponto que eu cheguei. E saber disso é maravilhoso. É maravilhoso. E fala um pouquinho aí você, como é que é esse relacionamento com Deus, com você mesmo, como que vem crescendo. Então, na verdade, assim, tem uns 2 anos que eu tenho buscado, né, a Deus. Antes eu sempre tentava e nunca conseguia. Eu falava, não, não é para mim isso, não dá certo, porque eu queria muito rápido, eu queria as coisas muito rápidas, sabe? Então eu sou muito acelerada, né? Então, aí eu largava a mão. E aí esse meu relacionamento com Deus, ele veio forte mesmo esse ano. Foi quando eu comecei o pior ano, né, com Pablo Marçal, porque depois que a gente conhece essa figura, não tem como a gente ficar no mesmo lugar, não tem como a gente ficar onde a gente estava mais, né? Pode ser que tem gente que fica, né, Sandra? E tá tudo bem, né? E então, esse ano foi muito forte para mim e buscar, assim, a Deus todos os dias, né? Porque antes eu rezava, né, ali à noite, mas era bem superficial, né? E era só à noite que eu fazia as minhas orações. E aí eu percebi que eu precisava orar e vigiar a todo momento. Sempre que eu me lembrasse, eu precisava orar e vigiar. E sim, as pessoas me chamaram de fanática, falaram que eu estava exagerando, e aí a gente fica naquele balanço, né? Porque são pessoas da família, né, que falam que você está no fanatismo. Então, assim, eu falei assim, eu não vou parar nunca mais de buscar e de louvar a Deus todos os dias. Não importa se as pessoas falam que eu sou louca ou não. É isso que eu quero para minha vida. Eu sou dependente dele, sim. Eu sou dependente dele, não é ele que depende de mim. Então, depois que eu passei a essa busca, né, intensa assim com Deus, foi aonde que eu descanso, eu tenho um sono melhor, você não acredita, eu durmo tranquila. Assim, como eu estou atendendo como terapeuta, então, assim, muitas dores minhas melhoraram muito, né? Mas eu não duvido, sabe, que é também através da presença do Espírito Santo, sabe? Porque o Espírito Santo, ele nos acompanha, mulheres, para as mulheres que estão nos ouvindo, né? Então, eu acredito sim que ele tem me curado aí todos os dias, né? Eu brinco que eu falo, nem tem mais dores de cabeça, né? Então, para mim é maravilhoso, sabe? Tá debaixo do favor de Deus. Com certeza. E nesse gancho do relacionamento, né? Porque assim, quando a gente nasce, o nosso primeiro relacionamento são os nossos pais, né? E tem tudo a ver essa relação que a gente desconecta, né? Com Deus, com toda a criação, com a fonte, está relacionado ao que a gente vivenciou e o que a gente viveu com nossos pais, né? Porque o primeiro amor é
para quem que a gente veio primeiro? Nossa mãe, né? Depois, em seguida, a gente vai entendendo que tem ali a figura masculina, que é do pai. E essa relação, conforme foi construída, é a forma de se relacionar que você vai entender que, nossa, como eu tenho um pai severo. E esse Deus Pai também não é severo, não é aquele que tá lá só para me julgar, só para me questionar que eu não sou capaz, que eu não sou possível. E você entender que, não, o amor é muito maior, né? Existem outras razões. E quando a gente está nesse relacionar com os pais, muitas vezes a gente, que é o motivo da minha história, né, de todo o meu crescimento e a minha busca, de que esse relacionamento foi rompido. Por quê? Em virtude de crises e brigas e discussões dos meus pais. Então, todo aquele amor, todo aquele contato que eu tinha, como eu já comentei com você anteriormente, eu tinha um contato muito grande com o mar e assim, eu me sentia assim, uma partícula do grande oceano. Porque assim, eu queria falar com ele, eu ia lá e batia um papo normal, tranquilo. E quando começou esse relacionamento ficar arranhado, né? Das coisas que você vai começando a perceber, a enxergar, as discussões, os conflitos familiares, ficou arranhado, parecia que eu falei assim, não vou conversar mais com você não, porque se você estivesse aí, se você existisse, você não permitiria que isso estivesse acontecendo comigo. Sim, que coisa, né, Sandra, da gente culpar Deus por tantas coisas. Eu também já fui assim. E a gente se afasta, né, Catherine? A gente, literalmente, a gente fala assim, acontece uma ruptura de você dizer assim, eu não vou mais acionar esse Deus que falam que existe, esse Deus que é o todo de tudo. Não vou mais, porque assim, para mim, foi totalmente esquecido. Porque assim, se ele não está me vendo aqui, se ele é pai de todo mundo, se ele é criador de tudo, como é que ele não está enxergando tudo isso que eu estou vivendo? Como que ele não está enxergando todas essas dores que eu estou passando? Por que Como que ele me permite, né, passar por isso? E assim, aquela fala que falam muito assim, que Deus nunca entra no seu secreto sem a sua permissão. E essas dores fazem o quê? Que a gente faça uma ruptura, né? Um bloqueio. Um bloqueio de aceitar que existe um Pai maior que nos ama incondicionalmente, independente das pessoas que estão ali conduzindo a nossa vida, que são os nossos pais terrenos. Então a gente fica nessa coisa de não quero mais nem saber, é eu por eu mesmo, deixa eu no meu barquinho aqui sozinho e a gente vai conduzindo. E quando você adentra na vida adulta, e você começa a refletir tudo aquilo que você falava assim, gente, mas peraí, como que é isso? O que está acontecendo comigo? E seus questionamentos, seus julgamentos, né? Assim, que tantas dores são essas que eu estou carregando, que tantas coisas estão atrasando minha vida, que parece assim que eu fui esquecida totalmente. Para todo mundo dar certo, para todo mundo as coisas acontecem, para todo mundo a coisa fica fluindo, mas para mim, nada. E você falou aí sobre quando você era pequena, né? E tem tudo a ver, né? Que a gente se afasta de Deus porque a gente, na verdade, a gente tinha um bloqueio de paternidade. Você concorda com isso? Sim, sim. Então, assim, quando a gente tem esse bloqueio de paternidade, você pode buscar lá que é em relação ao seu pai, né? Então, você tem que rever esse relacionamento e ressignificar, né? E não é só um dia, não, sabe? É todo dia, igual a Sandra tá falando, e a gente conversando, tem ainda feridas, pode ser que tenha feridas abertas ainda, que precisam ser curadas, sabe? E aí eu não conseguia conversar com Deus, eu não conseguia ficar ali muito tempo, sabe? Conversando justamente por isso. Aí quando eu fui ajeitando, ressignificando vários acontecimentos da minha vida, né? E aí começou a fluir, sabe? Porque daí era bloqueio, né? E eu não sabia que era. E aí a gente descobre e vai subindo, né? E vai seguindo. Quando vai virando esse entendimento, você vai vendo o quanto ele é tão presente, né? Que em apenas você fechar os olhos e fazer uma respiração e sentir o pulsar do seu coração, você sente essa presença que muitas vezes você quer buscar indo num local ou indo para algum evento, alguma situação, mas que ele está ali a todo momento e a toda hora. Só esperando você dizer assim, estou aqui, Pai. Vem, eu estou te aguardando, né? Estou aqui querendo realmente ter esse diálogo.
esse aceite de que você é meu pai, que você me protegeu sempre, que tudo aconteceu, quem se afastou de mim, de você, fui eu, não foi você de mim. Ele, igual você disse, ele sempre está aí, né? Com a mão estendida, é só a gente pegar, né? Sim, sim. E assim, eu estou participando de uma mentoria lá do SPR, né? O pessoal lá sabe, o Próspero e Rico, e teve uma das chaves que eles passaram sobre a fonte, que assim, pasmem, assim, e para mim foi assim, uma virada muito grande de entendimento dessa conexão que a gente tem com o Criador. Assim, o Deus Pai, né? Ele, Criador de todas as coisas, ele simplesmente se permitiu, né, descer num corpo de carne como nós, como Jesus, para poder sentir todas as dores, se porque assim, jamais o diabo conseguiria tentar aquele que criou todas as coisas, porque ele também criou o diabo. Ele também criou ele. Todas as coisas foram criadas dele. Que o diabo nada mais é que um anjo caído que quis, né, realmente querer ser mais, querer atingir outros níveis a mais que o trono de Deus. Então, assim, quando virou essa chave para mim desse entendimento que o nosso Pai maior, pelo amor, gente, é um amor muito grande e incondicional, né? Você se permitir passar por tudo aquilo, inclusive ser tentado, né? Para poder entender como se passa dentro do nosso coração. Aquilo me fez sentir, Catherine, uma unidade tão grande. Eu falei assim, gente, que amor é esse? Que amor Me fez é esse? assim, me sentir assim, tão viva dentro de mim, uma energia assim tão viva. Deus, você está aqui todo momento, você está aqui a toda hora. E eu permiti que você, achando que você era uma coisa muito longe, em olhar para o céu, e ir a um templo, e ir numa igreja, enfim. E você, sabe, me deu uma unidade tão grande de saber assim, quanto era o amor. E ele foi tão intencional na missão dele, que ele veio exatamente para redimir-nos de quê? Dos nossos pecados. E dizer assim, olha, eu sou o sacrifício vivo, né? Eu sou o cordeiro. Um outro fato que eu aprendi lá é que o animal, o cordeiro mesmo, o animal, é o único animal que se você começar a enfiar uma faca, ele mesmo vai para um lugar e permite que aquilo seja logo introduzido nele para ele morrer. Então, ele é um animal... Será? Eu queria, sério, né? É uma pessoa, né, que estava até na aula lá que as meninas estavam apresentando a mentoria, que ele trabalha com fazenda, né, tem animais, e ele falou que o animal, o cordeiro, é o único animal que você vai matar ele se permite que você o mate. Então, assim, o Deus vivo se permitiu, né, entrar no corpo de carne e fazer exatamente o que é. Dizer assim, meus filhos, vocês não têm mais nada. Eu vim para isso, para essa remissão desses pecados, né? E conectou tanta coisa a fazer esse entendimento, sabe, Catherine? De dizer assim, gente, eu não vou ficar arrastando uma falta de perdão. Porque você arrastar uma falta de perdão é como se você, vou falar uma coisa bem nojenta aqui, é como se você vomitasse, guardasse aquele vômito e guardasse no saquinho, toda vez que você fosse comer, você misturasse um pouquinho daquele vômito. Isso é a falta do perdão. E é por esse motivo que ele se permitiu, ele se deu, né, em corpo físico como o nosso, para mostrar assim, não carrega mais esse peso. E vem aquela fala, né, perdoa 70 vezes 7. Primeiro a nós mesmos, depois a ele, porque a gente acaba se afastando, né, se limitando de que não quer estar ali perto dele, por essas coisas que vão acontecendo na nossa vida, e a gente fica assim, meu Deus, é me permitido acontecer isso? É me permitido a chegar até você? E quando a gente entra nessa unidade que eu e ele somos um só, que existe esse eu sou dentro de cada um de nós, a gente não consegue mais ficar de boca calada. Mas fala um pouquinho sua visão sobre isso, Bela, porque senão eu fico falando sozinha aqui. Sobre o perdão, deixa eu também falar aqui, porque eu sei que as suas lives não são extensas, né? Então, sobre o perdão. Então, o que eu quero contribuir hoje com vocês que estão ouvindo? Que eu achava
que o meu pai me devia perdão pelas coisas que ele fez, pelas coisas que a minha mãe fez. E que ingrata, né? Depois eu descobri como que eu fui ingrata, né? Então, uma coisa muito legal, enquanto você ficar julgando e apontando os erros dos teus pais, a tua vida não prospera. A tua vida fica parada, assim como a minha estava. Fica estagnada, porque eu ficava só julgando o meu pai, julgando a minha mãe. Mas de tanto eu ver e ouvir as pessoas falarem, eu falei, peraí, tem alguma coisa errada. E aí também, no curso, né, que eu fiz como terapeuta, é ensinado isso, a honrar os nossos pais, né? E é bíblico isso. Então, assim, da onde que esse curso tirou isso? Da Bíblia, sabe? Eu falo, os livros de inteligência. Então, assim, gente, perdoe. Quer dizer, perdoem seus pais, só que na verdade a gente não precisa perdoá-los porque eles não fizeram por mal, né? Às vezes eu escuto alguma amiga... entendimento que eles tinham naquele momento, né, Kate? Eles não sabiam fazer diferente. E com certeza, se eles fizeram o que eles fizeram, meninos e meninas, homens e mulheres, é porque eles passaram por coisas parecidas ou piores do que nós passamos. Vocês podem ter certeza. Então, assim, eles estavam apenas repetindo, né? Então, quando você se coloca no lugar do outro, aí você fala, poxa, como eu fui ingrata, né? E aí, eu só me lembrava de momentos ruins da minha infância. Olha que coisa, né? Que egoísta, que eu olhava só para o meu próprio umbigo, sabe? Então, quando eu passei a ter esse olhar de compaixão, você não dá... deixa eu só ler aqui. Você não pode dar o que não tem. Sim, a boca fala do que o coração tá cheio, né? Então, pensa, meu coração tava horrível. Eu já tava uma pessoa assim fria. Eu já não tava nada mais. Me fazia sentir nada. Eu tava, sabe, completamente perdida, assim. Eu falo que eu era uma zumbizona. Aonde que o vento tocava, eu tava indo, sabe? Era muito ruim. Só que por dentro, a minha alma gritava. Só que eu não escutava ela. Eu falava, não, fica quietinha aí. É assim mesmo. Vambora, ó. Você não tá sentindo nada, não? Bora. Porque a gente também não aprendeu. A gente não foi ensinada a olhar para os nossos sentimentos, né, Sandra? Sim, sim. Não, você tem que agradar os outros. Eu fui criada para agradar pessoas. Eu não podia desagradar o outro. Jamais, jamais desagrado, né? Então, e aí a gente vai descobrindo um monte de coisa. Então, não julgue os teus pais. Honre eles, aceitando eles como eles são. Agora, eu repito. Por exemplo, um assunto assim, ó. O meu pai só sabe de uma forma de ganhar dinheiro. Vamos lá, só um exemplo besta, tá? Uhum. Meu pai só conhece uma forma de ganhar dinheiro e ele acha que aquela forma é correta, certo? Eu falo para ele, tudo bem, papai, esta é a sua opinião, porém, eu vejo outros caminhos. Entendam, então assim, você não fica retrucando, você aceita, tá bom, papai, essa é a sua opinião, eu respeito, porque tudo também tem que ter um respeito, você tem que respeitar os teus pais, né? Honrar é o respeito também, né, Sandra? Sim, sim. Essa questão do honrar, uma coisa assim que foi muito na minha caminhada ressignificada, que para mim, honrar pai e mãe é transformar. Transformar o quê? Aquilo que você recebeu, você vai transformar naquilo que você gostaria de receber. Eu trago isso muito para o meu relacionamento com meus filhos, né? Não foi 100% como eu gostaria, com a mentalidade que eu tenho hoje, com o despertar que eu tenho hoje. Mas eu sempre tinha essa visão de que honrar, além de tudo, é transformar aquilo que fizeram com você em algo melhor, em algo novo. Não é o que fizeram, né? Exatamente. Fala aí essa frase que você sabe de cor e salteado também. Como que é? Então, assim, você honrar é você exatamente fazer o que você não vai querer fazer o que fizeram com você. Então, o que fizeram com você, sabe?
foi o que eles puderam disponibilizar, foi o que eles conseguiram dar de energia para você. E tá tudo bem. Agora, o que você vai dar quando você estiver no papel de pai ou mãe? Né? Eu acho que esse é o grande aprendizado. Quando você está no papel daquelas pessoas que você tanto julgou, que tanto você recriminou e que tanto você achou que estava insuportável manter aquilo ali. Você queria mais ficar longe, encontrar logo uma pessoa para casar, para você sair fora daquilo ali, porque aquilo estava insustentável. Então, assim, acho que a melhor virada de chave de honrar, porque as pessoas assim, quando falam assim, você não sabe da minha história, você não sabe o que eu passei, né? Que a gente sabe que existem assuntos muito pesados em relação até a abusos mesmo sexuais, né? Em relação aos pais que não tinham essa disciplina e essa mentalidade de entender realmente esse respeito, mas assim, e tá tudo bem, foi o que eles podiam dar, né? De uma mãe abandonar um filho com tios, com os avós, porque eu vou tocar a minha vida, não vou ficar com esse fardo, não vou levar esse fardo. Mas agora, o que você vai levar para o outro lado depois de tudo isso, com o que fizeram com você? Até quando, né, Sandra, que você vai ficar com essa raiva dos teus pais? Porque tem pessoas, tem filhos que os pais doaram, né? Tem filhos que os pais abandonaram. Então, assim, enquanto você estiver alimentando essa dor, esse ódio, esse abandono, que a gente sabe que não é fácil, sua vida não vai para frente. Você fica parado. Perdoa logo, sabe? Libera isso. Não fica carregando isso, não. Com certeza. E assim, quando você entende isso, fica mais leve. Não é que vai ficar, é simples para você falar. É muito normal você falar porque você não sabe o que eu passei. Cada um tem sua dor, cada um tem sua história. Então, assim, eu acho que todo mundo deveria se desafiar a escrever um livro, porque todo mundo, com certeza, tem muito a contribuir com as pessoas que estão vivendo, né? Coisas e momentos que elas falam assim, não, isso é surreal que eu estou vivendo, só existe comigo, só aconteceu comigo, só está acontecendo comigo. Se sente a pior das pessoas. Daqui é o chamado para a pessoa que está aqui na live, se proponha a botar a boca no mundo através de um livro, contando realmente o que precisa ser contado. E você se liberta 2 vezes mais, porque foi assim que eu fiz a minha história. Eu me sentia insuportável ter que aceitar e ouvir a fala, trair é normal. Viu aí, ó, essa live. Fala, depois continue. Sim. Essa live vai ficar gravada? Vai sim, vai sim. Então continue. Então, assim, eu me dava tortura em ouvir essa fala e dizer, e o que me incomoda mais é saber que isso ocorreu comigo há quase 35 anos atrás, que trair é normal e que foi uma das coisas que me incomodava, que é o motivo do meu propósito. E eu simplesmente ter que aceitar e ouvir da minha mãe falar assim, minha filha, é assim mesmo e pronto. E essa dor, eu falava assim, gente, não é possível, eu sou a pessoa mais anormal do mundo. Porque para mim, eu sempre entendi, eu vim de uma criação católica, na igreja católica, o perdão e a obediência aos mandamentos, para mim era uma coisa assim, como se fosse, sabe? Se daqui sair fora daquilo. Então, quando eu chegava lá nos mandamentos, falava assim, não adulterarás, não trair. E eu via, eu presenciava, eu estava dentro de traições do meu pai com a minha mãe, eu falava assim, que loucura é essa? E quando eu levava o questionamento, eu falava assim, fica na sua, porque é assim mesmo, que é tudo normal. E aquilo, sabe, ia criando uma insatisfação, uma raiva, uma ira. E assim, voltando lá, a gente é criado num lugar, construindo essas feridas, a gente se liberta superficialmente, né? Achando que está liberto de tudo aquilo. Não, aquilo ali pertenceu ao meu passado, não, aquilo ali não vai me atrasar, não. E você vai para a vida adulta carregada e recheada de tudo aquilo que você questionou, de tudo aquilo que você não aceitou, de tudo aquilo que você recriminou. Por quê? Você simplesmente não olhou para aquilo. Você guardou numa caixinha lá no baú e falou assim,
deixa isso aí guardadinho aí, porque isso aí não me pertence, não. Mas, assim, tudo que está no secreto precisa vir para a superfície. E aí a gente acha que não, né? E aí a gente vai crescendo e começam os nossos relacionamentos. E aí você faz o quê? Atrai tudo aquilo de volta, porque está na sua alma e que você não olhou, né? Porque a gente não sabia, né, que precisava olhar, que precisava ressignificar. Então, Sim. a gente está aqui hoje para que você acorde, para que você olhe para as suas dores, né? Para que você preste atenção e ressignifique, né? E nós estamos aqui para ajudar também, né? Sim, sim. E você entender isso, que você hoje é uma adulta, você hoje é uma mulher, você hoje é uma mulher casada, você é uma mulher solteira, enfim, seja lá qual seja hoje como você está. Mas aquela criança que foi tão ferida, aquela criança que só queria apenas ser amada, ela não queria participar de tudo aquilo. Ela não queria ver aqueles conflitos, ela não queria ver aquelas brigas. Ela não queria ser usada como sustentação de tudo aquilo. Ela não queria. Ela queria ser simplesmente amada. E chega na idade adulta, o que acontece? Eu tenho uma fala assim, que o nosso espelho é o outro. Né? E assim, eu aprendi isso de uma forma muito dolorosa, né? Como que estava o meu interior? Como que estava a Sandra? Como que estava eu para me relacionar com as pessoas? Uma pessoa pesada, uma pessoa ranzinza, uma pessoa desacreditada de amor, uma pessoa que achava que trair não era normal, mas estava acontecendo, então era normal. É. Até então é normal, então. Então, assim... Até você passou por isso, né? Você passou por isso? Exatamente. Aí, é normal mesmo. Mas a gente não quer enxergar, porque, assim, no nosso externo, tudo é normal. Você começa a se relacionar com as pessoas, as suas amizades ao seu redor, e é sempre aquela mesma conversa. Ah, relaxa, isso aí vai passar. Foi só uma traiçãozinha, né? Ah, foi só uma fugidinha. Não acaba o namoro por isso, não. Você também faz do mesmo jeito e pronto. E aquilo me dava um incômodo, sabe, Kevin? Uma falta assim, gente, isso não... E assim, eu não conseguia entender. Eu falei assim, não, eu não quero isso. Porque a pessoa me traiu, eu vou trair a pessoa também. Ah, mas você só tá namorando. É normal. Eu disse, não é normal, eu não quero. Vocês me traíram porque não quer mais ficar comigo. Ele não tá querendo ficar realmente nessa relação e construir realmente alguma coisa mais sólida, ou até um noivado, um casamento. Não quer. Então, por ele não querer, como é que eu vou aceitar? Né? E assim, Daí você perdoava e ficava com a pessoa, você perdoava e ficava naquele relacionamento ainda, né? Não, eu não. A partir do momento que eu identificava, ou a própria pessoa falava, né, alguém, porque assim, como eu morava nessa época no Nordeste, assim, é muito típico da gente ter muita proximidade com as pessoas, todo mundo vê, todo mundo fala, então assim, era uma coisa muito nítida. E quando as pessoas vinham me falar, eu falava assim, vou acabar o namoro. E quando eu chegava para conversar com a pessoa falava assim, ah, mas foi só um beijo, foi só fiquei só... Eu falei assim, mas peraí, mas o que a gente tá tendo? Deixa eu entender. Que relação é que a gente está tendo? Então eu percebi e falei assim, eu não quero mais participar disso. Então você seja feliz com a outra pessoa. E a cada vez que eu ia caminhando, sabe, que a ferida ia só aumentando as decepções, né? O entender que, assim, eu jamais iria construir minha família como eu tanto desejei, porque a minha criança estava ferida. Mas aí, eis a questão. Como eu trabalhar essa criança, né? Porque, assim, não tem lugar nenhum, assim, você vai numa farmácia, assim, no rótulo. Toma essa cápsula, em 7 dias, você vai restaurar a sua criança, né? E, assim, hoje, lógico, a gente está em pleno século XXI. Hoje, você como terapeuta, você sabe que a fala é muito mais leve, a gente hoje consegue se conectar. Na minha época, isso aqui, então, em rede social, nem pensava. Era assim, deixava um recado, assim, fala para fulano que tal hora eu vou estar lá.
Aí era aquilo. Ou então, se tivesse telefone em casa físico, né, fixo, ligava, deixava um recado com a mãe, contigo, com alguém que tivesse que atendesse, para poder depois se encontrar. Então, assim, não tinha essa disponibilidade. Então, você fazia o quê? Eu tenho que aceitar. Eu tenho que aceitar que é assim mesmo. E eu me revoltei, né, no meio do meu caminho, eu falei assim, não. Então, assim, se é para ficar assim, eu prefiro ficar sozinha. Aí, mais uma vez, a fonte, todo criador, né? E eu falei assim, Deus, eu me jogo em tuas mãos, eu assim, eu quero entrar no teu oceano, porque eu não quero mais viver isso. Tem quanto tempo que você tem esse relacionamento com Deus? Como eu te falei, né? Deixa eu ver se eu apertei alguma coisa que ficou antes, né? Você. Quando eu nasci no Rio de Janeiro, mas fui criada no Nordeste. Então, assim, eu tenho uma proximidade muito grande com a natureza, principalmente com a praia, com o mar. Então, assim, essa presença de saber que quem criou o mar, quem criou o céu, quem criou a areia da praia, né? Era uma coisa muito nítida para mim, que eu tinha contato com algo. Então, eu chegava lá e conversava. Poxa, Deus, hoje foi esquisito lá em casa. Nossa, teve uma discussão. Não gostei. Ah, mas deixa eu brincar aqui. Aí ficava lá boiando no mar, me sentindo uma como um todo, sabe? Eu falava assim. Aí conversava com os peixes, falava, ficava criando coisas na minha cabeça, que de repente ia ter uma sereia ali que ia me levar, eu ia acabar com tudo aquilo. Por muitas vezes eu ficava boiando, quando eu olhava, eu estava no meio do alto mar, que eu botava o pé, cadê o chão? Meu Deus do céu. Então, assim, nadando, né? Nadando. Não tinha o que fazer, ia gritar pra quê? Que nem barco tinha terra. Então, literalmente, eu me entregava no oceano. Então, isso fez eu perceber o quanto era simples. Mas isso tudo foi bloqueado com tudo que eu comecei a viver. E eu rompi, eu falei assim, se você tá aí, você não percebeu tudo isso, então... Tá, mas assim, quando você tinha a certeza que você estava sofrendo, mas que ia passar, quando foi mais forte, assim, esse seu relacionamento com Deus? Porque, assim, você tinha esse relacionamento, mas, de certa forma, não tinha uma confiança maior, porque você era uma criança também. Não, por volta até de 12 anos eu ainda tinha. Depois disso, aí assim, eu perdi totalmente a conexão. Primeiro que eu acho que eu criei eu criei, sabe assim, aquela repulsa assim, se você é Deus, o Criador de todas as coisas, tá acontecendo isso aqui, e você não intervém, você não interfere, você não proíbe, você não para de que isso aconteça, então assim, você não me serve. Você não precisa estar mais na minha vida. E as pessoas esquecem, né, hoje em dia, que nós temos o livre-arbítrio, né? Deus nos deixa livre, né? Então, Sim. não coloque a culpa em Deus, tá? Das suas besteiras, né? Você sabe o que é certo e o que é errado, né? E então, não fique colocando sua culpa em Deus, né? Haja, né? Haja como uma mulher, como um homem e vá para cima, em frente, né? Sim, com certeza. Então, assim, essa ruptura foi até a idade adulta, foi até todas essas ocorrências. Me senti um lixo, porque toda vez que eu era trocada de um relacionamento, eu me sentia o quê? A minha baixa autoestima. Aí potencializou minha timidez, potencializou a minha necessidade de aprovação, potencializou todos os meus medos, né? De não confiar em ninguém, de não ter uma nova relação. Porque se eu estava sendo traída, por que eu não seria traída de novo? Então era melhor eu nem me relacionar. E assim, Ó a live rápida, tá. ó. Ó a nossa live super rápida. Pois é. Olha, vamos já vai 40 aqui. Pois é, vamos 40 para poder finalizar. Então, assim, quando eu cheguei no momento do meu ápice de dor, eu falei assim, eu não quero mais me relacionar com ninguém. Primeira coisa que eu determinei, eu não quero me relacionar com ninguém. Eu quero saber o que é isso. E como não existia nenhuma farmácia, nenhuma bula, nenhuma terapeuta para poderia até existir, mas não da forma que eu, né, entendesse e potencializasse essa ajuda que as pessoas realmente que tratam dessas questões iria me ajudar. Então, assim, fiquei buscando. Eu sempre fui uma apaixonada sempre em querer aprender. Comecei a ler livros, a me conectar com pessoas. Deus colocou um anjo maravilhoso na minha vida, porque eu falo assim, quando você permite que ele entre na sua casa,
as coisas acontecem, né? Eu tinha conhecido, como eu morava lá no Nordeste, eu conheci uma pessoa que foi de férias para lá, que era amiga de uma tia em segundo grau minha, e ela morava no Rio de Janeiro. E eu, aventuradamente, assim, não queria mais namorar com ninguém, não queria me relacionar, vim morar no Rio de Janeiro para fazer um curso de comissário de bordo, aeromoça, e depois fui morar em São Paulo para poder executar realmente a vaga, né, em alguma aviação. Não conseguiram, porque assim, gente, aprenda uma coisa. Quando você está travado numa coisa, todas as outras é consequência, tá? Parece assim que o bloqueio geral, aquele lockdown, não sai, não fala, não entra em contato com ninguém. É exatamente assim. E essa pessoa, assim, me ajudou muito a entender muita coisa. A primeira coisa que ela passou a gente, já indo para os finalmente, o perdão. E quando ela trouxe para mim essa questão de você precisa perdoar o que aconteceu na sua adolescência, no seu passado. Eu falei assim, eu perdoar aquelas pessoas que me machucaram tanto, que me maltrataram tanto? Nunca. E ela falou assim, então tá, leva a vida como você quer. Sabe? Mas só que eu falei assim, mas eu tô aqui pedindo socorro, eu tô naquele oceano, eu tô me afogando e eu preciso de alguma boia, alguma coisa para me sustentar para poder levar tudo isso. E fiquei remoendo que não queria. Quando a dor foi mais profunda, que aí já não era mais só a parte do relacionamento, mas a parte profissional também estava totalmente impactada, né? E eu falei assim, agora eu sou você, vou recorrer a você. E voltei a resgatar, né, aquele contato, aquela intimidade, né? E a fortalecer. E sempre bati nessa tecla. Perdoa 70 vezes 7. Traz o perdão para tudo isso. Coloca seus pais realmente como honra e transforma tudo isso quando você for construir a sua família. E com muito desespero, assim, de não aceitar e não querer. Então, eu falei assim, então tá, vamos lá. E assim, você tem uma ideia, a dor é tão profunda, Catherine, que assim, falar o nome do meu pai e falar, eu te perdoo, eu falava assim, eu tô mentindo para mim mesma. Eu não vou fazer isso, eu tô mentindo. Deus, eu tô mentindo para mim. E numa dessas buscas, né, que essa amiga me levou, eu fiz uma imersão de uma... Eu nem sabia esse nome, que eu acho que nem usava esse termo, de você voltar à criança interior, a criança que está lá ferida, voltar ao ventre materno, né, ressignificar tantas coisas que foram feridas desde quando da concepção, tudo mais. Depois eu descobri tantas coisas que eu fiquei assim, maravilhada da minha mãe. E quando eu ressignifiquei tudo isso, aí sim, eu me propus a perdoar. Como estava difícil a minha fala, de falar isso, verbalizar, eu me propus a fazer um caderno escrevendo durante o período que eu fui concebida no ventre da minha mãe. Durante 9 meses, eu fiz uma prática de escrita de gratidão. E quando foi passando o tempo, já era mais suave falar assim, papai me perdoa, mamãe me perdoa, agradeço pela vida. Papai me perdoa, mamãe me perdoa. E eu sempre gostei muito da escrita. Essa coisa da escrita sempre foi muito mais forte para mim. Eu tô chateada, eu quero entender o sentimento, eu vou escrevendo e depois assim, que porcariada era essa que estava aqui dentro, de sentimento. Então, assim, isso fez todo o diferencial, porque as coisas começaram a acontecer, a clareza no que eu queria, no que eu estava buscando, ficou muito mais forte, muito mais intensa, né? E mediante a isso, eu despertei que o perdão é tudo. Que o perdão faz assim, e assim, aquela coisa que a gente falou lá atrás do perdão, o outro é o espelho, um ex-namorado meu, que tínhamos acabado não por situação de traição, nem nada, porque realmente não estava dando certo. Ele tem uma energia, eu tenho outra energia. E eu voltando para o meu pai para constatar que realmente, né, eu havia perdoado. Quando eu encontrei, de repente, essa pessoa tinha se tornado a pessoa mais maravilhosa do mundo. Aí eu parei e falei assim, gente, mas como essa pessoa está diferente? Mas o diferente não era ele, né? Era eu. Eu estava restaurada. Eu que estava ferida, as cicatrizes estavam sendo cicatrizadas. E hoje o motivo realmente de eu querer ajudar as pessoas nessa base que é para mim assim,
para minha família é intencional a base de tudo. Então, assim, eu me tornei assim, a minha missão e o meu propósito é poder colaborar e ajudar as pessoas a entenderem que família é o primeiro de tudo, é a base de É isso, tudo. Então, é isso assim, mesmo. casei com meu marido atual hoje, 25 anos estamos aí, temos 2 filhos, e ficou difícil demais para mim ter tudo isso dentro de mim e não poder compartilhar. Motivo esse que eu sempre faço lives aqui à terça-feira. Quando tudo isso começou, parecia assim muito, mas o que eu vou falar? Do que eu vou citar, né? E o negócio é você começar a se movimentar, porque as peças de Lego vão dando ao longo do caminho. Você vai percebendo que existem mais respostas quando você caminhando do que você só parando e só pegando teoria, né? E eu me dispus a fazer assim, Deus, estou aqui. Eu vou falar, transbordar tudo aquilo que eu venho aprendendo, tudo que eu aprendi, e vamos ver o que vai dar, né? E agora, mais intensamente, o meu propósito está muito clarificado, que é isso que eu quero, ajudar as pessoas com essas feridas emocionais, poder ajudar elas a entender que a família é a base de tudo. É aquela fortaleza quando você faz uma construção, que se você não fizer essa base, toda a parede não vai estar com estrutura para se manter com todos os desafios, com todas as coisas que vão acontecendo no meio da caminhada. Então, assim, essa é a minha missão. Eu sou extremamente grata de ter despertado para isso. É minha intenção levar isso assim ao mundo para as pessoas entenderem o quanto é bom amar e ser amada. E o perdão é libertador, gente. Quando vocês ficam carregando, porque você acha que você, tô com raiva, não vou perdoar mesmo, não perdoo. Vou ficar emburrado e não vou perdoar. Pronto. Faz mal só para você. Com Faz certeza. mal só para você. Você que está carregando aquela pessoa, né? E você acha que não, que tá tudo bem. Então, seja a pessoa que perdoa primeiro. Quem perdoa primeiro é uma pessoa mais inteligente, mais sábia, né? E é isso, né, Sandra? E é grandioso isso. Então, deixa eu fazer aqui Esse é o meu livro, 11 Vozes, que são eu e mais 10 mulheres, transformadas para transformar, porque aqui a gente fala sobre as nossas transformações, as nossas dores que foram ressignificadas, mulheres que foram abusadas pelos próprios maridos, mulheres que tiveram que deixar seus maridos, mulheres que tiveram que deixar seus filhos. Então, assim, é um livro que honrou a minha criança que estava ferida, que hoje ela está ativada para poder ajudar outras pessoas e querer que realmente as pessoas entendam que é possível ser feliz, é possível sim você honrar aquilo que realmente Deus mais ama, que é gente, que são pessoas felizes, pessoas se relacionando, pessoas levando tudo à frente. Agora fala aí um pouquinho você como terapeuta, deixa aqui seu contato, quem quiser fazer contato com você, quem quiser... tá bom, Alexandra. Eu tô devendo falar com você. Parabéns, né? Primeiro, parabéns pelo seu livro. Nossa, acho edificante isso. A gente precisa abrir nossas bocas, igual você falou aí no início da live, que a gente precisa contribuir, que através da nossa dor a gente consegue salvar outras pessoas, né? Às vezes você acha que você não tem nada para falar e algo precisa ser dito, né? Para a gente curar outras pessoas. Então, eu atendo como terapeuta e é através do método Procure Cicatrizes, de Dalila Machado. E é um método que vai lá na raiz do problema, né? E a gente vai lá na raizinha e fala para a pessoa, olha, é assim, e orienta, né? E assim, não significa que, você conversou comigo, você está curada. Não, você precisa agir, né? Eu falo, né? 50-50. Então, mas tenho tido bastante resultado aí, até agora nenhuma reclamação, né? Quem está no mesmo lugar que foi atendida por mim, é porque não fez nada de diferente. Se você não muda o seu ambiente, nada muda. Não adianta você vir na consulta comigo se você não faz nada para mudar, né? Então é isso. À disposição.
Esqueci, só para mulher. Não, não é só para mulheres, não. Nada, perdão e relacionamento, Claudinei, não é só para mulheres, não, é para todo mundo. Todo mundo que quer ser feliz e participar dessa vida maravilhosa que é se relacionar, né? Construção da sua família. É o quê? Pessoa sua, amigo seu, Claudinei? É, ele é um amigo da igreja, ele é radialista aqui na cidade. A nossa construção aqui é poder contribuir com as pessoas e entender que é possível, sim, através do perdão se libertar, através do perdão você ressignificar e você ser feliz, sim, por que não, né? Hoje é tão difícil as pessoas falarem assim, eu posso ser feliz. Sim, posso ser feliz. Não é que não vai existir desafios, não é que vai existir problemas no relacionamento. Só que você vai ter muito mais competências de poder realmente realizar o que você precisa realizar. Chamar para uma conversa, chamar para um diálogo, você gosta disso, eu gosto disso, então vamos chegar no entendimento? E é perfeito isso. Eu agradeço a todos que passaram por aqui, todos que vão assistir por aqui. Muito, Alexandra, atrapalha muito. O que nos atrapalha de perdoar? Você fala para ela, Sandra. Tudo, tudo, tudo. Muitas vezes a pessoa fala assim, ah, mas minha vida, isso tá boa, mas a minha vida, assim, sim, mas você não vai estar completa. Sabe aquela coisinha assim dentro do seu coração, assim, tem algo faltando? Você pode estar se sentindo assim, não, eu sou preenchida porque eu tenho tudo que eu quero, eu consigo tudo que eu quero, eu tenho isso, tenho aquilo, mas a pessoa assim tem aquele vazio. Sabe como a gente muitas vezes encontra essa pessoa que diz que tem tudo, que ela está feliz com o que ela tem? Ela vai buscar algum tipo de vício fora. Porque o vício nada mais é que isso, o preenchimento daquilo que está faltando, mas ela não sabe, está tudo bem. Hoje, a dor dela é tão grande, né? Tem você como terapeuta para contribuir, tem muito conteúdo hoje na internet. Então, assim, hoje as pessoas podem disponibilizar de ajudas muito mais qualificadas do que antes, né? De entender, tá, onde é que dói? O que que dói? Vamos fazer uma avaliação, vamos apurar, vamos entrar realmente nessa criança. Mas aquela coisa que você falou, eu tenho que querer. A minha autorresponsabilidade de fazer. Você vai dar o caminho, você como terapeuta. Se eu não fizer, nada vai acontecer. E é o que eu falo, né, Sandra? Às vezes, nós, olhando de fora, a gente consegue ver claramente aonde que está aquela ferida da pessoa. E, às vezes, você fala para a pessoa, olha, é aqui. Ela fala assim, não, isso não me incomoda. Não, não é isso, não. Aí, meu amor, não tem o que fazer. É igual você disse. Se você não está disposta a olhar, né, se você não está disposta a reconhecer, não tem como. Aí você está sendo tolo, tola, né? Tá faltando. Com certeza. Sabedoria. Com certeza. Verdade, tomar a decisão é um processo. Exatamente. Ninguém vai logo virar uma borboleta, é um processo. E se você se permitir, vai ser lindo essa borboleta no final. Né? Essa liberdade, essa leveza que você leva. Não é fácil não, gente. Não é fácil. Mas é possível, mas é possível. Gratidão demais, Kétia, ter essa live, assim, adorei, adorei, adorei. Falar sobre tudo isso para mim, assim, enche meu coração de muito amor, de muita, assim, realização, de muita felicidade. E agradeço imensamente a você. Quem precisar de uma terapeuta, indico aí a nossa amiga aí, Kathleen, né? Com esse projeto lindo que ela tem aí, que eu acho que é o início, né? Se você também precisar de alguma mentora que vá te auxiliando, porque, assim, primeiro ponto que você tem que entender para procurar a mim ou a Cat é: eu quero fazer isso? Eu quero olhar para isso? Se você não quer, tá tudo bem. Tudo bem. Tá tudo bem. A ferida vai te colocar num lugar que uma hora você vai dizer assim, eu quero fazer isso, assim como chegou o meu momento, como chega para qualquer pessoa. Mas é isso, porque eu falei que a live seria rapidinha, eu não falei nada. Vamos fazer um print pra gente celebrar aqui esse encontro. Você desativa aí os comentários? Ah, tá, é do comentário, obrigado, porque eu havia esquecido. Desativar. Façam um print também, vocês que estão aqui na live, marquem a gente, que a gente vai ficar feliz e agradecida. E eu errei aqui, Kathleen. Vê se você consegue também fazer aí. Tá. Oh, meu Deus do céu, por que você não está fazendo, Jesus?
Eu vou fazer. Eu te mando. Consegui. Agora vamos fazer agora. Agora eu entendi aqui o mecanismo que está no suporte, aí fica do lado do botão, aí não dá para apertar. Vamos lá. X. Perfeito, ficou ótimo. Amada, gratidão, tá? Vocês também que fizeram print, marca a gente, segue a gente e vai ser maravilhoso contar com vocês e poder ajudar e contribuir a cada dia. Isso aí. Grande beijo. Fiquem com Beijo, Deus. amada. Com Deus você Tchau, também. beijo. Tchau.